paz do Senhor, irmãos. Bom, por mim eu poderia ficar aqui sentado ouvindo o pastor João Maria até meio-dia. Eu amo ouvir quem tem experiência, quem tem vida com Deus. É uma bênção, não é, irmãos? Que bom. Eu quero louvar a Deus, aproveitar um tempinho você de pé aí. Por favor, abra a sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu tenho uma rápida palavra, não vou cansar os irmãos. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial aqui essa manhã, porque é uma manhã especial. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Enquanto você acha, eu quero mais uma vez louvar a Deus, agradecer por esses dias aqui, por essa honra de estar no seminário teológico. Mais uma vez, agradecer também ao pastor Hebron. Obrigado, viu, pastor? Antes de qualquer coisa, pela amizade. A amizade é fundamental, né? Obrigado por tudo, pelo convite. Aos pastores da igreja, a equipe que tem ajudado, tem sido uma bênção, buscado, levado. É um trabalho amplo e graças a Deus que vocês têm feito esse trabalho com amor, com graça. Obrigado. Pastor João Maria, prazer imenso conhecê-lo. Já conhecia de nome, né? Mas agora está junto. Obrigado pela honra. Sua esposa, Deus abençoe. A esposa do pastor. O nome da senhora, pastor? Esqueci. É? Cleone, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Que bom estarmos juntos. Pastor de Tubarão. Esqueci o nome do senhor, pastor. Zé de Bem, Deus abençoe sua esposa, família. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para essa manhã, Deus colocou no meu coração, que é uma palavra que acredito que serve perfeitamente, tanto para a finalização desse seminário, quanto para esses irmãos que estão se formando aqui também. Então tenho certeza que Deus vai falar conosco de um modo muito especial, então vou pedir um favor a vocês. Nós vamos ler o texto, aí quando nós terminarmos de ler, você vai sentar e não vai fechar a sua Bíblia. Amém? A Bíblia vai ficar aberta nesse texto aí, porque a apostila hoje é ela, de manhã. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos até o versículo 6, diz assim, ó. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Amém. Pode sentar. Mantenha aí a sua Bíblia aberta, por favor. Irmãos, eu sou apaixonado por esse texto, a segunda carta de Paulo a Timóteo, porque nós estamos diante, literalmente, da última carta que Paulo escreve. São suas últimas palavras, o texto daqui do capítulo 2 até o final da carta é carregado de emoção. É um texto que quem lê de fato com isso em mente, com esse contexto, entendendo a profundidade disso, é profundamente tocado por Deus no que Paulo está escrevendo. Paulo está preso, sabe que dessa prisão não escapa mais. Ele olha para fora, faz uma análise da vida, e eu acredito que ele está num momento da vida que é o momento que você pode falar tudo, né? Já fechou, ele combateu o bom combate, acabou a carreira. Aí eu acho extraordinário o fato de Paulo sentar para escrever isso para Timóteo. Ele sabe que Timóteo é um rapaz que tem uma linhagem complicada, família difícil, jovem, tímido, doente. Mas mesmo assim ele projeta em Timóteo algo tão tremendo, trabalha com esse menino numa profundidade, numa projeção de vida. Está dizendo para ele, você vai carregar um legado, vai carregar uma história. E aí lá no final da vida, lá na cadeia, prestes a ser morto, já no último momento, Paulo vai ter em mente alguma coisa que mexe tanto comigo. Nesse verso 2, por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, essa expressão tu, porém, é característica de Paulo para Timóteo. John Stott tem um livro extraordinário só sobre a segunda carta de Paulo a Timóteo, onde o tema é exatamente esse, tu, porém. É tão tremendo o fato de que Paulo vem construindo uma argumentação e dizendo assim, olha, vai ter muita gente complicada, vai ter muita gente saindo fora do propósito, vai ter muita gente com falsos ensinos, muita gente com falsa teologia, mas tu, porém, traduzindo para hoje, você não. É como se a gente olhasse aqui hoje e trouxesse essa carta com a urgência que ela tem para o dia de hoje e dissesse assim, ó, nós vivemos numa sociedade que faz de tudo para ganhar apenas fama, status e poder. Você não.
É Deus dizendo para nós assim, ó, nós vivemos numa geração cujo principal objetivo é material, é ter, obter, ganhar, possuir, controlar. Vocês não. Nós vivemos numa igreja cujo principal objetivo é prosperidade, lucro. Vocês não. Para vocês eu tenho algo especial. É Deus dizendo, a mente de vocês não é formada pelas urgências que determinam esse século. A mente de vocês é formada pela graça. E a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus tem para nós aqui essa manhã uma espécie de conselho de pai. Amém? Para a gente aprofundar e dá uma olhada no texto. Tu, porém, meu filho, olha o que vai dizer. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele está dizendo assim, ó, quero que você saiba que não há tônico mais poderoso para a alma do que a graça. E como é verdade isso? A graça de Deus. Irmãos, eu sou fascinado pela graça, porque eu sou produto da graça. Eu tinha tudo para dar errado. Criado na zona sul de São Paulo, sem pai, eu não conheço nem o nome completo do meu pai todo. Sumiu no mundo assim que eu nasci. Ou seja, perdeu um filho top e um neto melhor ainda, né? Eu não tinha nada para dar certo. Se eu estou aqui hoje é por pura graça de Deus. Nós somos um produto extraordinário da graça. É Deus trabalhando para nos manter de pé, para nos dar a sua graça. E como é bom saber disso. O problema é que zomba-se da graça, cria-se o conceito de graça barata. Quando você vê alguém dizendo assim, então é fácil pela graça, não entendeu nada da graça. Paulo vai trabalhar os Romanos, por exemplo, dizendo de uma forma tão tremenda, um argumento tão profundo, que ele leva 11 capítulos para concluir o argumento, dizendo assim, nós éramos estrangeiros, só que essa graça nos trouxe de volta. A gente era escravo, mas a graça nos libertou. A gente não era para estar, mas a graça pegou a gente. E por que estamos aqui? Não é porque a gente é bom, é pela graça. O pastor João Maria estava falando e eu pensando ali, só Deus para ser misericordioso desse jeito. Teve uma hora que ele falou assim, são salvos ou não são? A nossa grande maioria, inclusive eu, já queria condenar, né? A gente não tem a misericórdia de Deus, mas Ele tem uma graça tão tremenda. Martin Lloyd Jones, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele pregou um sermão intitulado Só há duas formas de morrer. E ele disse assim, as pessoas ficam preocupadas com como irão morrer. Alguns pensam, eu não quero morrer num acidente. Outros pensam, eu quero morrer dormindo. E ele diz, o problema não é o modus operandi da morte. Ele disse, isso apenas são periferias do morrer. Aí ele diz uma coisa que mexeu demais comigo. Olha o que ele disse. Só existem duas formas de morrer e qualquer ser humano que já botou a cara no universo só morre de uma dessas duas formas. Ou você morre nos seus pecados, ou você morre no Senhor. Não tem outra forma. Aí ele vai dizer, e sabe como é que você descobre quem morreu nos seus pecados e quem morreu no Senhor? É no velório. Se você for ao velório de quem morreu nos seus pecados, é terrível. É ruim, o lugar é complicado, tudo é denso, o cheiro do lugar é estranho. Você olha para a cara da pessoa e fica tão oprimido que fica uma noite sem dormir. As crianças choram, é terrível. Porque essa pessoa, e olha que tremendo, Lloyd Jones diz assim, ela morre e ela chega nos portais da eternidade. E ela olha para trás, lembra tudo que ela foi, tudo que ela poderia ter sido. E aí começa a surgir os mais terríveis sentimentos de remorso, porque ela sabe que não tem como voltar e sabe que o que vem pela frente é ainda pior. Não há volta, não há retorno. Então ela já no velório, já começa a mostrar tudo de terrível que tem. Aí vem o salvo, vai no velório do salvo, parece culto, tem salvação de alma, as crianças estão felizes e você jura que o irmão está dormindo, não é? E Lloyd Jones diz, é porque ele chega nos portais da eternidade. Ele olha para trás, vê tudo que ele poderia ter sido, tudo que ele abriu mão por causa da graça. Só que quando ele olha para frente, aí ele lembra da cruz. E aí, irmãos, é graça sobre graça. Fortifica-te na graça. O que Paulo diz aqui é tão tremendo. Quando a gente pensa na graça, ela nos fortalece. Aí a gente sabe que ninguém está aqui porque é bom, está aqui porque a graça sustenta. Ninguém está aqui porque é tremendo, é porque a graça levanta. Ninguém está aqui porque tem nome, é porque o nome que está sobre nós veio por causa da graça. A cruz nos colocou aqui hoje. Aí Paulo vai dizer uma coisa que serve perfeitamente para essa manhã aqui. Olha o que Paulo diz no versículo 2. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinar a outros. Eu acho tão tremendo. Paulo está dizendo assim, Timóteo, entendi o segredo de todo esse processo aqui.
Paulo está dizendo assim, ó, eu recebi do Senhor. E aí eu transmiti a você, e você no meio de um monte de testemunhas, transmite para outros, que estarão aptos a ensinarem a outros. Olha o que Paulo está dizendo, Timóteo, guarde, existe um fluxo da graça, e você não pode quebrar esse fluxo. Eu recebi, passei para você transmite para outros, e outros para outros. Não deixe o fluxo da graça parar em você, que você seja transmissor do mesmo processo. Aconteceu comigo, passo para você, você passa para outro. Essa coisa não para em mim, é poder dizer obrigado, Deus. Eu não sou última estação da graça, vai passar por mim e vai atingir gente. Deus vai fazer gente ser tocada por essa graça. É a gente espalhar a graça. William Temple disse que ninguém pode possuir o Espírito Santo e guardá-lo para si, porque onde ele está transborda, se não transborda não está. Olha que tremendo, vai chegando, enchendo vidas, e a gente vai aprendendo isso. Aí Paulo diz assim, ó, aí no versículo 3, porque a gente lendo o 1 e o 2, a gente dá aquele gás, aquela vontade de levantar e tal. Aí Paulo coloca uma coisinha para dar aquela baqueada. Sofre comigo. Pouca gente quer fazer isso. Está aí o convite que ninguém quer. Eu acho tremendo a Bíblia por causa disso aqui. Ó. A Bíblia é extremamente honesta. Quer ver? João vai dizer que Jesus está olhando para os discípulos um dia assim, percebeu, parte de Jesus a percepção. Ele percebeu que seus discípulos estavam tristes porque ele havia avisado que ia para o Pai. Aí João coloca uma palavra tremenda, diz assim, ó, Jesus olhando para eles disse assim, ó, não vos deixarei órfãos. Jesus percebeu a dor dos discípulos, tipo assim, o pai vai embora, vai voltar para o pai, a gente vai ficar sozinho, um monte de menino sozinho. Jesus percebeu essa dor nos discípulos e disse assim, ó, ao invés dele falar assim, ó, fiquem tranquilos, vai melhorar, vai ser top, eu estou indo, mas eu volto rapidinho. Não, ele fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai, e ele vai enviar outro, e no grego tem duas palavras para outro, heteros, de onde vem heterogêneo, uma coisa que é outra, mas é diferente em sua essência, e alon, mesma semelhança, mesma substância. Jesus usou esse termo, alon, outro consolador, outro igualzinho a mim, a mesma essência, eu vou, mas ele vem. Só que olha o que ele está dizendo, olha para mim, você consola a noiva no dia do casamento? Para quem é o consolo? Olha o que Jesus está dizendo. Vocês acham que está ruim agora? Vai piorar. Eu chamei vocês para sofrimento, para crise, para embate, para guerra. Vocês vão encarar muita coisa. Mas calma, tem consolo. Ele vai estar com vocês na crise, Ele vai estar com vocês na dor, Ele vai estar com vocês no conflito, na guerra. Vocês vão ter a alegria de não lutarem sozinhos. Eu vou estar do lado. Eu vou estar junto com vocês. Eu vou ser consolo, aquele que consola a dor. Aí eu estava numa igreja recentemente, o pastor no auge daquela coisa, dessas igrejas mais novas, falou assim, agora nesse exato momento, eu quero que vocês saibam que o Espírito Santo está dando vitória para todos aqui dentro. Eu pensei, meu pai do céu, peraí, se o Consolador entrou aqui e deu vitória para todo mundo, vai ter que sair para a igreja do lado, porque aqui não tem mais ninguém para consolar. É só vitorioso, se só tem vitorioso, se agora é só vitória, Consolador vai consolar quem? O bonito da igreja é saber que aqui tem gente que agora está no ápice da celebração, mas tem um monte de gente aqui juntando os cacos. E é aqui que o Consolador trabalha. O Consolador vai juntando aqui, ajeitando lá, abraçando aqui, levantando o outro lá. Spurgeon pregou um sermão tremendo sobre aquela mulher que a Bíblia fala que estava 18 anos encurvada por uma opressão em seu espírito. E aí Spurgeon, tenta imaginar isso aqui, ó. 5.000 pessoas lá no tabernáculo, mais ou menos, numa época que não tinha microfone, aquele silêncio para ouvir. Spurgeon, com aquela voz poderosa que tinha, ministrando essa sermão, ele começa o sermão dizendo assim, ó, ele lê o texto bíblico, que a mulher está há 18 anos encurvada por uma opressão em seu espírito, e aí Spurgeon abre a mensagem desse jeito: meus irmãos, imaginem se esta manhã, por obra da graça de Deus, nós entrássemos aqui com o nosso corpo físico, revelando o estado de nossas almas. Ele diz, a visão seria terrível daqui de cima, uma retorcida ali, um detonado lá, outro caído ali atrás, porque nós treinamos para fingir, mas Deus conhece a gente atrás da máscara. Aí ele vai dizer, Satanás botou correntes no pescoço dessa mulher, reduziu ela à metade e puxou até o chão para mostrar para ela, num ato de terrorismo psicológico, para onde ela iria, para a sepultura. Só que ele teve que parar aí, porque ele tem limite, Deus não. Aí Jesus vai lá, arranca as correntes, levanta a mulher, devolve a vida e deixa claro para todo mundo que é preciso lembrar a quem nós servimos e que se Ele está aqui, essa graça vai fortalecer a nossa alma e a nossa caminhada e o modo como a gente cresce.
Dá uma olhada no que ele vai dizer no versículo 3. Sofre comigo. E aí, irmãos, Paulo vai mostrar 3 metáforas que eu queria aplicar aqui essa manhã, que são extraordinárias para a nossa fé. Guarde o que eu estou te dizendo aqui. Sofre comigo, primeira metáfora, como bom soldado de Cristo Jesus. Ele vai dizer, nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha o que Paulo está dizendo. Timóteo, tem fases no nosso ministério. E uma das primeiras fases ministeriais é a fase do soldado. É quando você vai para a guerra, vai para cima, você está com tudo, faca no dente, você vai para cima de todo mundo. Você está com seus companheiros de farda, você está com seu general. Nesse momento você encara qualquer gigante. Aqui você é Davi, uma pedra e você derruba um gigante. Tem dias que a gente está assim, é fase do ministério, a fase que a gente vai para cima, detona, acha que pode, não tem lugar que a gente não vá, a gente prega de manhã, de tarde, de noite, se precisar de madrugada. Aqui a gente prega em vigília na laje. Você é obreiro, você está com tudo, detonando, você é soldado, guerreiro. Só que não termina aí. Dá uma olhada no outro verso, verso 5. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. Aqui é como se a gente subisse de fase. Tem uma fase no cristianismo, na nossa pregação, no nosso ministério, que é a fase perigosa, que é a fase do atleta. É quando você está celebrado, muita gente, toda vez que você prega, alguém te abraça, elogio para todo lado, você está na mídia, seu nome é bombado, todo mundo fala de você, você chega nos lugares, as pessoas já te conhecem. É a coisa da sedução da massa. Agora imagine isso daqui, Você tem uma fase no seu ministério em que você tem a companhia dos seus soldados e do seu comandante. Você está com tudo, fazendo grandes coisas. De repente chega a época que você é atleta, aí você tem mídia, tem massa, multidões que clamam o seu nome. Mas isso também passa. E chega essa fase aí, Olha o versículo 6. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Essa talvez seja a mais difícil, mas a mais tremenda. É a fase do agricultor. Não tem mais os soldados perto, não tem a plateia. Ele só tem que acordar cedo demais, cavar, plantar a semente e crer que Deus vai dar o crescimento. Não tem ninguém, não tem aplauso, não tem mídia, a mão é cheia de calo, ninguém está perto, não tem vitrine, não tem aplauso, não tem glória, mas tem a certeza feliz de que o céu está acima enquanto ele trabalha e que a chuva da graça vai descer, vai molhar esse solo, a semente lá dentro cheia de vida, vai brotar e ele vai ser o primeiro a ser beneficiado pelos frutos dessa colheita. Essa é a fase mais bonita do ministério e a mais difícil. A fase do agricultor, não tem aplauso, não tem mídia. É a fase que a gente chega num certo momento. Eu já vi muitos pastores vivendo essa fase aqui. Recentemente eu recebi um pastor lá na minha casa, lá em Goiânia. Ele jubilou e tal, e ele chorava no sofá da casa, foi de cortar o coração, dizendo, eu acho que me jubilei cedo demais. E ele dizia assim, aí eu olho para esses meninos ministeriais que eu fiz, que nem lembram mais de mim, que sequer me ligam, e eu estou aqui sem saber nem o que fazer. E eu conversando com ele sobre esse texto, dizendo, olha, pastor, eu não sei, eu fico olhando para isso hoje, me vendo nessa fase aqui entre soldado e atleta, numa transição, e olhando para o Senhor hoje, vejo o agricultor. Esses frutos aí, infelizmente, alguns frutos são bravos, são complicados. E a gente conversando com isso, ele falou para mim assim, olha, eu acho que talvez o maior problema nosso hoje seja que a gente não consiga mais celebrar as gerações. A gente só tem conflito de gerações. E eu guardei essa palavra para mim. Eu queria que essa manhã a gente fizesse aqui um louvor e uma gratidão a Deus pela celebração das gerações aqui. A Bíblia vai lá dizer, lá em 2 Samuel, sobre a última guerra que Davi vai. E eu acho tão tremendo isso. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. E é tão tremenda a poesia bíblica. Porque a grande guerra que transformou Davi num nome nas nações foi justamente contra os filisteus. Na verdade, o filisteu, que é Golias. Ele derruba Golias, vence aquela guerra, é celebrado, nunca mais é esquecido. Agora tem a última batalha. Mais uma vez houve guerra entre Israel e os filisteus. Aí a Bíblia diz que Davi levantou-se e foi. Até porque da última vez que ele não foi, ficou dando volta no terraço do palácio, olhando para a mulher dos outros. Lembra disso? Não deu certo. A Bíblia diz que o tempo em que os reis iam para a guerra, numa tarde, Davi se levantou do seu leito. Imagina, os reis foram para a guerra, ele não tem o que fazer, está dormindo de tarde. Imagina aqueles obreiros que dormem de manhã, reposa à tarde, descansa à noite. Davi levantou numa tarde do seu leito, foi dar uma passeada pelo terraço. Aí olhou para a irmã Batseba tomando banho na casa dela. Eu acho até estranho mulheres que pregam contra a Batseba quando ela é a vítima do processo.
Ela que está na casa dela, na hora dela e no banho dela. Não é? Quem está errado é ele. Ele é um invasor. Está na hora errada, no lugar errado e olhando para a mulher errada que não é a dele. Hashtag somos todos Betseba, amém, irmão? Agora, você quer ver uma coisa que eu acho tremendo? A Bíblia diz que Davi foi para a guerra. Só que agora ele está velho. Olha para mim, imagina isso aqui. Ó. O cabelo que era vermelho agora é branco. No lugar dos músculos, a pele é flácida porque o tempo denuncia que o guerreiro se foi. E se tem uma batalha que ninguém vence é contra o tempo. Os filósofos antigos diziam que a única doença que você pega e sabe que vai morrer chama-se vida. Dessa ninguém escapa com vida. De repente ele vai para a guerra. Levanta a espada, abaixa a espada e cansa. Aí a Bíblia é tão tremenda e devastadora que a Bíblia diz assim, ó, e Davi se cansou, ponto. Imagina. Tenta imaginar essa cena comigo. Davi cansa, baixa a espada, encosta numa árvore, está quase morrendo, cansado, velho. Ele está na fase do agricultor, mas ainda acha que é soldado. E ele está batendo, de repente cansado. Aí a Bíblia diz que lá no meio da guerra vem um indivíduo, olha para ele de longe. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um dos filhos do gigante. Na linguagem bíblica, um dos parentes de Golias, lá na genealogia, imagina. De repente ele olha e pensa assim, com uma espada nova. A Bíblia é tão tremenda dos detalhes, diz que a espada dele é nova, ou seja, o menino é inexperiente, está na primeira batalha. De longe ele vê Davi e pensa, vou matar Davi, hoje é meu dia de sorte, os deuses da guerra conspiram a meu favor, eu vou virar um poema, vão cantar sobre o meu feito, eu nunca matei ninguém, vou matar logo Davi no primeiro dia, imagina. E ele vai na direção de Davi. Gente, Davi seria morto por alguém sem qualquer experiência de guerra, uma morte humilhante do ponto de vista de um soldado. Aí a Bíblia diz que tem um outro indivíduo, que é de um grupo que ninguém quer, mas Davi quis. A Bíblia diz que eles estavam com Davi lá na caverna de Adulão, que é um lugar terrível, 400 homens, e a Bíblia coloca o currículo, diz que eles eram amargurados, abatidos, oprimidos e endividados. Você gostaria de dirigir essa congregação? Diz que depois cresceu, que chegou a 600 o número. E a Bíblia não diz que eles chegaram a Davi, diz que Davi se fez chefe deles. Tipo assim, eu gostei de vocês, vem para perto de mim. Imagina, se sua mãe diria para você, cuidado com esse ruivo aí. Diga com quem andas. Olha o que Davi fez. Chamou esses homens e ficou com eles. Investiu neles, trabalhou com eles, criou uma força de combate, conheceu toda a região, fez alianças com os reis da região, inteligência tática de guerra tremenda. Aí agora, um desses indivíduos olhando Davi lá, a Bíblia diz que ele vem na direção, ele de longe observa a cena, vem na direção, intercepta o rapaz que vem com a espada para matar Davi, ele mata o rapaz, aí os valentes de Davi se juntam em torno dele. Essa cena é belíssima, eles se juntam em torno de Davi, Davi tentando saber o que é que está acontecendo, na adrenalina da guerra, nem sabe o que está acontecendo, o rapaz morto, a espada lá para o lado, eles se juntam em Davi, olham para ele, dizem duas frases, se dizem só a primeira e morri ali. Eles olham para ele e dizem, nunca mais sairás conosco a peleja. Já pensou, irmão? No final da guerra, simplesmente Davi e os valentes dizendo, você não vem mais. Aí eles terminam assim, ó, para que não apagues a lâmpada de Israel. Eles estão dizendo assim, Davi, agora você é agricultor, não é mais soldado. Vai lá plantar que a gente dá fruto aqui, ó. Brilha que a gente bate, você brilha, a gente vence, você ilumina, a gente vai para frente. Para que se matar, Davi? Fica lá brilhando, a gente fica aqui brigando. Você brilha, a gente vence, a gente se abraça junto. O nosso Deus é o mesmo, seu tempo passou, mas a gente está aqui e a gente vai batalhar pelas guerras que você lutou. Queria que por um momento você agradecesse a Deus por qualquer cabecinha branca que você via aqui hoje. São luzes e quanto mais elas brilham, mais a gente que é mais novo vai batendo. A igreja não é lugar de guerra, de conflitos. A igreja é um lugar para aprender a celebrar as gerações. Uns saem, outros chegam e o Deus que está conosco é o mesmo que vai dando a graça. E o fluxo da graça não para na gente. Agradeça a Deus nesse momento por todos os irmãos mais velhos que já te abençoaram. Agradeça ao Senhor. Eu queria que você agradecesse a Deus por um momento. Vocês estão agora aqui se formando, não chegam a isso sozinhos. Tem alguém abençoando vocês. Tem gente por trás orando. Tem gente abençoando vidas aqui. Ninguém está aqui sozinho. Ninguém chegou aqui porque é bom. A gente chegou aqui por causa da graça. Tem gente abençoando a gente. Tem gente orando pela gente. Tem irmãos e irmãs nesse país todo que dobram os joelhos para que a gente continue pregando. Eu só estou de pé aqui hoje porque tem um exército de joelhos. A igreja é a celebração disso. A igreja é feita de soldados, é feita de atletas e é feita de agricultores. E os três estão aqui essa manhã. E Deus é Deus deles.
É por isso que a auto-manifestação de Deus na história é tão tremenda. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. A igreja é feita desses 3 tipos de gente. São 3 dimensões de auto-revelação de Deus. Toda igreja da face da terra tem um irmão que é estilo Abraão, não tem? Aquele irmão, aquela irmã que passa pelos piores perrengues da vida, que a gente fala, agora desvia, e ele permanece. A gente fala, meu Deus, que fé é essa? Né? Toda igreja tem um Abraão. Toda igreja tem um monte de Isaac, aqueles que não fazem nada de extraordinário, não tem cartaz, não tem mídia, mas tem um traço que é fundamental da sua identidade, a obediência. Isaac era fiel ao pai. Tem bastante Isaac na igreja. A gente que não canta, não prega, não faz, mas ele é fiel. O nosso problema é Jacó, irmão, que do púlpito à porta tem bastante. Gente que trai, trapassa, compra a bênção do irmão. E Deus é Deus dos 3. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. É Deus quem coloca a gente aqui. Ninguém está aqui porque quer, a gente está aqui porque a graça, a soberana e multiforme graça nos escolheu. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Oh, coisa tremenda é saber que Deus nos escolheu sabendo quem nós somos. Sabendo quem nós somos. Ele não nega as escolhas que faz, Ele não nega o ato de nos chamar. Isso é tão tremendo. Saber que Deus conhece perfeitamente o nosso modo de ser, o modo como a gente se comporta. E Ele nos abraça nesse nível. Um Deus que chega perto, que conversa. Uma coisa que sempre me encantou na forma como Paulo lida com Timóteo é saber exatamente disso. Paulo dizendo assim para Timóteo, quero que você saiba, Timóteo, que o que vem por aí é complicado, você vai sofrer comigo, vai ter que pregar o evangelho, vai ser preso, vai ser complicado, não tem nada mais tremendo para te oferecer, não posso te oferecer nada maior do que isso. O Martin Lloyd Jones, que eu falei para vocês, que pregou o sermão sobre 2 formas de morrer, chegou a ser cardiologista da rainha na Inglaterra. Ele abandonou tudo para pregar o evangelho. Alguém perguntou para ele, como é que você faz uma escolha dessa? Ele disse, é que simplesmente eu fui elevado, eu não fui rebaixado. Eu deixei de ser o cardiologista da rainha para me tornar algo maior, pregador do evangelho. Não há nada mais tremendo do que isso. Ou seja, o que nós fazemos aqui essa manhã é apenas agradecer a Deus por dois fatos tremendos. O primeiro, por sua graça, Ele ter olhado para nós, já é muita coisa. Aí Ele foi além do olhar e nos abraçou. E por causa da cruz nós estamos aqui hoje. Graças a Deus que o túmulo está vazio. Graças a Deus que essa graça e o fluxo ainda estão sobre nós. E enquanto isso acontecer, a gente vai seguir caminhando e glorificando aquele que é Senhor da nossa vida, aquele que é dono da nossa casa, aquele que é o Senhor da nossa história. A sua vida aqui hoje é um presente da graça de Deus. Pelo amor de Deus, não desperdice o presente, o privilégio de viver nessa graça que Deus nos deu. Quanta gente perde isso hoje. A gente vive tanto tempo numa igreja acostumada a tanto movimento, a tanta coisa, tanto brilho, a tanta vitrine, e a gente perde essa alegria de poder dizer assim, Deus, eu sei que essas fases vêm, acontecem, é muito bom estar entre os meus soldados, entre os meus companheiros de farda, estar perto do meu general, é tremendo, é maravilhoso estar no naipe do atleta, recebendo mídia, aplausos, a voz da multidão, e é bonito isso, mas é complicado estar no agricultor. Mas o que eu não quero é uma dessas fases sem a tua presença. Porque ser soldado sem o Senhor eu posso até ganhar guerras, mas eu ganho só pela morte, não pela vida. Ser um atleta sem o Senhor eu posso ganhar títulos, mas é só pelo meu nome, não pelo teu nome e pela tua vida. E um agricultor sem o Senhor é apenas uma plantação comum, qualquer da vida. Agora, com o Senhor, aí muda tudo. Qualquer batalha que ganhar, ganho para a tua graça, para o teu nome, para honrá-lo para sempre. Qualquer troféu que receber, fica na tua glória para o Senhor, porque tudo vem de ti, então dele, por ele, para ele. São todas as coisas, qualquer semente que eu plantar, se nascer é para a tua glória. Então aí a gente abre mão do aplauso. Aí a gente existe para a glória dele. Aí a gente pode ter a certeza feliz de dizer como John Donne. John Donne foi um poeta cristão do século XVIII. Ele, na época, a peste devastou a Europa, matou muita gente. John Donne pegou uma doença, achou que estava com a peste, se fechou no quarto para morrer. E ele resolveu escrever uma reflexão sobre a morte. E olha que coisa tremenda, ele escreveu um poema espetacular chamado Morte, Tu Morrerás. Olha que coisa tremenda. É coisa que só quem tem a graça, só quem está em Cristo consegue fazer. Ele começa a escrever um poema longo sobre a morte, onde ele diz assim, num dado momento, morte, tu pensas que és a tal, a senhora de todos os horrores, só porque venenos e armas são instrumentos pelo qual o homem é destruído quando chega perto de ti? Pensas que pode me assustar só por causa de uma doença ou porque a peste invadiu o mundo? Pensas que és assim?
mas não és. Tu és apenas a parábola de um sono. Olha o que ele escreveu: o meu Senhor, sabendo que os amados da minha família um dia me veriam em teus braços, portanto morto, e se assustariam ao me ver assim, o meu Senhor me faz dormir todas as noites, porque aí os meus amados me vendo dormir, no dia em que tu vieres a mim em morte, eles já terão me visto assim tantas vezes, que já não assustarás. Porque todos os dias eu estou dormindo, até que pela manhã eu me acordo. Aí ele se levanta, se diz: morte, tu és só a parábola de um sono, porque naquele dia, morte, tu morrerás, porque há uma promessa para mim, não para ti, e eu estarei vivo e presente no teu velório, porque para ti, morte, não há futuro, mas para mim há, porque eu conheço aquele que já te venceu, ele venceu a morte. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Fica de pé, por favor, vamos orar. Oh Deus, obrigado, Pai. Eu quero apenas te agradecer, Senhor, essa manhã. Gratidão é a palavra, Pai. Gratidão é a palavra dessa manhã, Pai. Gratidão pela cruz, gratidão pelo túmulo vazio. Gratidão pela graça, pela multiforme e soberana graça. Obrigado, Deus, porque nós estamos aqui pela graça. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus, pela graça. Obrigado, Jesus. O que nós poderíamos dizer a Ti, Senhor? Obrigado pela Tua presença tão tremenda no nosso meio, como produto direto da Tua palavra, sem qualquer manipulação, só a Tua palavra, Pai, revelando a Tua graça, a Tua verdade. Abrace-nos essa manhã, Senhor. Abrace-nos essa manhã, Pai, a tal ponto da gente nunca mais esquecer do Teu impacto, da Tua transformação. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Senhor, e servir a Tua igreja, e estar entre os irmãos, entre os Teus príncipes aqui, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.